No ano passado, o Papa disse o seguinte, está lá a frase: Papa Francisco alerta que este pode ser o último Natal da humanidade. Não o Natal de 2016, o Natal de 2015. Então veja o que está escrito lá no finalzinho, frase do Papa: enquanto o mundo passa fome, queimaduras e desce ainda mais no caos, devemos perceber que as celebrações de Natal deste ano, para aqueles que optam por celebrar, pode ser a sua última, né? Pode passar o próximo texto agora, por favor, a próxima notícia. O recado misterioso de Francisco: esse pode ser o último Natal de muitas pessoas. É a mesma notícia dita por um outro site. Pode passar a próxima notícia, vamos ver. Neste site aqui, e este site eu não sei, mas me parece que é um site sensacionalista, mas ao mesmo tempo, isso não apareceria em sites muito sérios, porque o que aparece aqui é o seguinte, que a rainha da Inglaterra, no ano passado, ela disse a seguinte frase, quando a BBC de Londres foi filmar a mensagem dela de Natal. Ela teria dito: aproveitem bem o seu último Natal. E porque ela disse isso, eles tiveram que parar a filmagem e fazer uma nova filmagem, porque ela teria dito essa frase, né? Eu coloquei na tradução do Google automática, vamos ver como é que ficou com a tradução. Olha só, eu vou aqui destacar a parte importante. O pessoal de produção da BBC, né, e os assessores correram para cancelar o take, que aí o Google traduziu como exame, mas não antes da rainha expressar medos, né, obscuros de que este seria o último Natal na Terra, porque forças malévolas, muito mais fortes do que ela própria, estão caçando a Europa e ganhando terreno a cada dia. E aí ela teria dito o seguinte: eu espero que você aproveite o seu último Natal. Teria dito ela com amargura, antes do pessoal da BBC, sob ordens estritas dos assessores do palácio, cancelarem a tomada e enviarem o pessoal para almoçar mais cedo. Então é isso aí. Olha que interessante. No ano passado, duas figuras importantes, o Papa Francisco e a rainha da Inglaterra, dizendo a mesma coisa, que aquele Natal poderia ser o último da humanidade. Por que será que eles disseram isso, né? Pode passar, por favor. Como se não bastasse, põe ali astronauta 01. Astronauta 01. No ano de 2008, uma astronauta francesa, que foi a primeira astronauta francesa, ela teria dito algo muito estranho. A seguinte frase: a Terra deve ser advertida urgentemente. Foi o que disse essa astronauta. Olha, na internet tem um monte de matérias a respeito disso. Isso foi no ano de 2008. A Terra deve ser advertida urgentemente, afirma ex-astronauta francesa logo após tentar suicídio. Essa notícia ganhou muita força nos meios de divulgação ufológicos, que acreditam em extraterrestres. E eles interpretaram que essa frase dela aqui seria, na verdade, um aviso a respeito de vida alienígena. Só que, a meu ver, não é nada disso. O ano foi 2008 e esse ano não aconteceu por acaso. E eu vou explicar por quê. Nessa mesma matéria, passa por favor adiante aí. Olha o que está escrito a respeito deste assunto. Depois de vários anos no Instituto Pasteur, foi amplamente noticiado que a doutora Heiger foi levada ao hospital depois de tomar uma enorme overdose de pílulas para dormir. Ela estava consciente do momento da chegada no hospital, mas teve de ser contida à força, enquanto lutava contra os médicos gritando: a Terra deve ser avisada, a Terra deve ser avisada. Pouco tempo depois, ela entrou em coma. Imediatamente após esta cena extraordinária, foi relatado que havia um incêndio misterioso que nunca foi devidamente explicado,
por trabalhadores no Instituto Pasteur, que levantou suspeitas de que a doutora se deparou com algo inovador e profundamente perturbador no curso da sua pesquisa. No entanto, se este for o caso, a doutora não está disposta a falar publicamente sobre isso. Ela culpou sua tentativa de suicídio da síndrome de Burnout e agora mudou-se para a direção do maior museu de ciência na Europa, né? E eu não vou nem me arriscar a falar esse nome em francês aí. Então, vejam que interessante. Em 2008, uma astronauta disse uma frase estranha quando ela mesma tentou o suicídio: a Terra deve ser alertada. Na minha opinião, isso não tem nada a ver com ET. Na minha opinião, ela teve a informação, não sei como, de que há um asteroide em rota de colisão com a Terra. Por que eu digo isso? Fecha aí, por favor. Deixa eu ver o que mais eu encontro aqui. Tá. Antes de eu falar de o porquê ela teria dito isso, deixa eu mostrar para vocês que nesse ano, a Alemanha, né, ela foi alertada, pode colocar aí, por favor. Foi alertada pelo ministro, por um dos seus ministros, de que deveriam estocar alimentos para no mínimo 10 dias. E o texto aqui vai dizer, né, não aqui nessa parte, mas adiante, que um alerta dessa natureza não foi dado para os alemães desde o tempo da Segunda Guerra. Por que que os alemães estão sendo alertados a respeito disso? E um político inglês gravou um vídeo também na Inglaterra dizendo que os ingleses precisam urgentemente começar a estocar alimentos. Agora preste atenção. Desde o ano de 2008, os Estados Unidos, através da FEMA, que é a Agência Federal para a Gestão de Emergências, criou um programa chamado READY, ou seja, pronto, ou em espanhol, listo, de prevenção para catástrofes, orientando todos os moradores dos Estados Unidos, sejam eles, né, norte-americanos ou imigrantes, a terem um estoque de alimentos, um kit de sobrevivência e um plano de fuga. Desde que ano? 2008, tá? Desde 2008. O mesmo ano que aquela astronauta francesa disse: a Terra tem que ser o quê? Avisada. Mas vamos passar adiante agora, por favor. Pode fechar. No mesmo ano de 2008, foi inaugurado o chamado silo, que é chamado também de Arca de Noé, que é o silo das sementes do mundo inteiro, na Noruega. E eu queria que vocês vissem um vídeo a respeito disso. Ele é curtinho, vale a pena assistir. 2008, por isso que esse vídeo ele está tão assim, com uma qualidade tão ruim, mas foi anunciado na Rede Globo. Assista, por favor. Nesta terça-feira foi lembrada nos 4 cantos do planeta a passagem bíblica que descreve a arca em que Noé reuniu todas as espécies de seres vivos para o repovoamento da terra depois do dilúvio. É que a partir de hoje, uma galeria gelada guardará sementes de vegetais do mundo todo. Quem conta é o correspondente da Rede Globo em Londres, Marcos Lozecan. 50 graus abaixo de zero. Essa ilha gelada no extremo norte da Noruega foi escolhida para a construção de uma super caixa-forte subterrânea, capaz de suportar desastres naturais como tsunamis, terremotos, enchentes, incêndios. No coração de Svalbard, uma gigantesca montanha coberta de neve, será guardado um dos maiores tesouros da humanidade. Amostras de sementes de todos os vegetais comestíveis conhecidos da Terra. Cerca de 4.500.000 espécies. As sementes vão ficar guardadas numa galeria construída a 125 metros de profundidade. A temperatura ficará ao redor de 20 graus negativos. Segundo os cientistas que desenvolveram o projeto, esse frio é ideal para preservar as sementes para sempre.
O diretor do projeto conta que virão amostras dos 4 cantos do mundo, inclusive do Brasil. A primeira remessa foi enviada por nações da África, sementes de 120 espécies de arroz. Com mudanças climáticas e catástrofes naturais ameaçando nosso planeta, tínhamos que fazer algo assim, disse hoje, durante a inauguração, o primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, disse que, embora o custo da obra, equivalente a 10 milhões de reais, tenha sido pago por países europeus, ninguém será dono absoluto da chave do cofre. O patrimônio é de toda a humanidade. A ideia é que esse depósito funcione como um seguro. Se uma espécie de vegetal qualquer for extinta, basta plantar as sementes que estarão guardadas no supercofre. Não é por menos que o projeto ganhou um apelido bíblico: Arca de Noé. Isso foi no ano de 2008, né? E volta lá na pasta, por favor. A FEMA, que eu já disse que a partir do ano de 2008 começou esse programa, né, para preparar os americanos para uma catástrofe, em 2010 lançou o seguinte comercial. Coloca lá, por favor, esse comercial aí. É curtinho, vale a pena você assistir. E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje. Tenha um kit, faça um plano e esteja informado. Esses são os 3 passos que o programa READ, ou em português pronto, que seria preparado, são os 3 passos que esse programa orienta os norte-americanos. Então começa com tenha um kit, né? E nós aqui temos o nosso kit. Os norte-americanos têm o kit deles, irmãos. Eles estão preparados. E nós estamos? Eles estão se preparando. Tem um outro comercial, esse eu achei até mais revelador ainda. E ele não tem dublagem, então eu vou ler aqui o que aparece escrito no final. Pode colocar, por favor, é o segundo da FEMA. Esse comercial é da FEMA também. Veja aí que ele mostra 2 pessoas em épocas diferentes, né? Para ser mais exato, uma delas, a da esquerda, viveu em 1989 e a outra nos dias atuais. Aparentemente, mesmo dia para as 2 pessoas, não é verdade? Aí o texto agora vai dizer o seguinte: em 17 de outubro de 89, a área da Baía de São Francisco foi atingida pelo maior e devastador terremoto em quase um século. Mas o dia anterior foi apenas um dia normal, como hoje. Hoje é o dia anterior. Prepare-se para amanhã. Comercial da FEMA. Dizendo que um dia normal pode ser a véspera de um dia catastrófico. E o interessante desse comercial é que ele faz menção ao quê? A um terremoto devastador que aconteceu no dia 17 de outubro de 1989, na área da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. Então, queridos, nós estamos tendo indícios do mundo
no mundo, né, nas notícias do mundo, de que provavelmente alguma coisa vai acontecer. Eu quero só confirmar se eu esqueci de passar alguma coisa para vocês. Mostra, por favor. Sim, muito importante. Esta semana eu entrei no site da FEMA. A FEMA é esse órgão, essa agência norte-americana para gestão de emergências. E quando eu entrei no site da FEMA, eu até chamei meu filho para ver, porque eu me deparei com a seguinte imagem. Coloca ali, por favor. Eu creio que é ali, exercício, aquela imagem ali, exercício, planejamento, isso. Olha só, esse é o site da FEMA, que eu abri, tá ali a data, no canto direito embaixo, 12 de dezembro, às 2h12 da tarde, às 14h12 da tarde. Olha o que está no site da FEMA. É a ilustração do quê? De um asteroide. Dá pausa aí, isso, de um asteroide. Então, o que está escrito aqui é exercício de planejamento de asteroides, ou seja, para o impacto de um asteroide. Justamente a FEMA divulgando o exercício que fez junto com a NASA para o impacto de um asteroide. E isso, eu acessei o site da FEMA no dia 12 de dezembro e essa era a imagem principal. Pode fechar, por favor. E eu acessei o site da FEMA porque eu queria mostrar para vocês ali, aquela imagem ali, kit da FEMA, por favor. Isso, eu queria mostrar para vocês, eu queria chegar nesse site aqui, que é o site read.gov, ou seja, é o site que a FEMA criou, que é o read.gov, que é o site da campanha Pronto, que é justamente um site em inglês, mas que tem também em espanhol. E a palavra pronto em espanhol é listo. Como eu falo espanhol, então ficou mais fácil para mim mostrar para vocês aqui em espanhol. E aqui vem dizendo exatamente o seguinte: kit de suprimento básico para o caso de desastres. Neste site é ensinado como os norte-americanos se prepararem para uma situação de desastre. Então, deste site, eu tirei as informações necessárias para que nós preparemos um kit, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Lembram que eu disse que é provável que a NASA só divulgue esse asteroide 5 dias antes? Se nós já estivermos 5 dias antes com o kit preparado, nós ganhamos tempo, irmãos. Ganhamos tempo. Um conselho, por exemplo, que é dado neste site, é que aqueles que têm carro, eles precisam estar com o tanque acima da metade sempre. Porque numa situação de fuga, de você receber uma notícia, que você tem horas para você fugir, por exemplo, se você for para o posto de gasolina e encher o tanque, você vai encontrar uma fila gigantesca para abastecer, e isso vai ser a diferença entre a sua vida e a morte. Então, nós já precisamos estar com alguns passos antecipados, compreendem, irmãos? Então, eu queria mostrar para vocês, fecha aí por favor. Deixa eu dar uma olhada lá naquela pasta para ver se tem alguma coisa mais ali. Bom, eu ainda poderia mostrar um vídeo aqui sobre os caixões da FEMA. Na verdade, eu nem posso mostrar esse vídeo na internet por causa dos direitos autorais, mas eu vou colocar aqui em cima, aqui no vídeo na internet, apontando um link para quem quiser ver esse vídeo aí, uma sugestão. E também um vídeo sobre a NASA lançando a missão Osiris-Rex. Vou deixar também aqui em cima, no vídeo, um linkzinho sobre isso. Eu não vou passar aqui porque não dá tempo. Mas eu gostaria então de encerrar, né, essa nossa palestra mostrando para vocês aqui o que eu preparei em PDF, que é justamente essa lista, que é o kit para uso de toda a família, suprimentos básicos indispensáveis. Então nós temos aqui um kit para uso de toda a família, que deve ser colocado numa bolsa grande. São alimentos que dá para a gente segurar
E é importante eu esclarecer isso aqui. Segurar até que venha o socorro, amém? Lembram que no sonho do missionário Reginaldo ele via helicópteros? Helicópteros de quê? De resgate. Quando esse vídeo for para a internet, enquanto eu falo isso aqui para vocês, eu vou colocar no vídeo imagens de helicópteros resgatando aqueles que foram atingidos pelo furacão Katrina. Aquelas pessoas ficaram dias e dias sem comida. Eu não vou dizer sem água, porque tinha a água da enchente, mas só que é uma água poluída, né? Então, eles não estavam, muitos ali não estavam preparados para aquilo. Agora, quem tinha o kit de sobrevivência da FEMA, estava preparado, compreendem, irmãos? E puderam sobreviver com mais chance, até que os helicópteros viessem resgatá-los, né? Então, esse kit é para que a gente aguente 1, 2, 3, até 4 dias, até que nós sejamos resgatados. Compreendem, irmãos? É isso, tá? E é importante que a gente entenda o seguinte: mesmo que isso não aconteça agora, esse ano, mesmo que não aconteça no ano que vem, mesmo que não aconteça em 2019, se porventura acontecer alguma catástrofe, e no Brasil já aconteceram catástrofes, por exemplo, a catástrofe de Mariana, do rompimento daquela barragem, a catástrofe que aconteceu na região serrana, lembram? Que vitimou mais de 900 pessoas, oficialmente falando. Na realidade foram mais de 1.000, talvez mais de 1.200, porque famílias inteiras morreram e ninguém reclamou os corpos, porque todos da família morreram. Então, catástrofes acontecem, irmãos. Nós não estamos livres de catástrofes. Então, ter um kit é algo prudente, irmãos, prudente, e vale a pena. E eu encerro essa palestra com a palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui um texto da palavra que diz respeito a mim, que diz respeito aos pastores. Mateus capítulo 24, versículo de número 45. Você sabe que o capítulo 24 é o sermão escatológico, assim como Marcos 13, Lucas 21. E em Mateus 24 nós temos uma parábola que é mencionada apenas aqui em Mateus, que diz o seguinte, Mateus capítulo 24, versículo 45. Lembre-se, o contexto é o fim dos tempos, tá? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Palavra o quê? Prudente. Quem é uma pessoa prudente? É uma pessoa que se prepara, amém? É uma pessoa que não é pega de surpresa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Está falando do tempo da vinda de Cristo, e quando fala sobre um servo cuidando de conservos, certamente é a figura do pastor que tem que cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. E ele fala que esse pastor não tem apenas que ser fiel, ele tem que ser prudente. E ele é prudente porque ele está orientando os conservos, as ovelhas, a quê? A que tenham alimento. Eu sei que muitos leem esse texto pensando no alimento espiritual, mas e se também for literal esse texto? E se também pudermos interpretá-lo literalmente? E o Senhor está dizendo aqui que os pastores fiéis e prudentes são aqueles que, ao tomar conhecimento do que está por vir, alerte as ovelhas do Senhor a que estejam preparadas e que não sejam apanhadas de surpresa. Então, o motivo dessa palestra é também pastoral. Eu não me sentiria bem em não compartilhar com vocês as coisas que eu tenho visto, que eu tenho descoberto, que eu tenho pesquisado, e que cada dia mais me dão a certeza
de que ao menos o governo norte-americano sabe de alguma coisa que está para acontecer. Só que mesmo que não soubesse, os indícios do aumento do número de meteoros me revelam que nós estamos próximos dos últimos sinais que ocorrem no tempo da grande tribulação, e que nós precisamos nos preparar para isso. Queridos, olha, toda vez que eu digo se, o missionário Reginaldo me repreende, porque ele insiste. E queridos, a coisa de alguns 2 meses atrás, no máximo, da penúltima vez que o missionário esteve hospedado na minha casa, aconteceu algo que nunca tinha acontecido e não aconteceu novamente. Ele acordou de madrugada e pela primeira vez ele bateu na porta do meu quarto de madrugada, e eu pensei que alguma coisa grave tinha acontecido. E quando eu fui atendê-lo, o missionário Reginaldo disse: pastor, vai ser terrível, pastor. O que, missionário? Não, pastor, vamos orar. Eu falei, então tá, vamos até a sala. Como era madrugada, eu nem acendi a luz. A gente foi caminhando assim, né, até a sala. E eu perguntei o que aconteceu. E enquanto nós caminhávamos, ele disse: pastor, eu sonhei de novo com o tsunami. E antes de dormir eu pedi ao Senhor: Senhor, me confirma, vai mesmo acontecer isso? E ele disse que naquele sonho que ele teve, naquele momento que ele me acordou, aquele pesadelo terrível, ele via os escombros. Ele disse: pastor, era como um liquidificador, uma coisa assim terrível, muitas pessoas mortas, pastor, muitas pessoas mortas. E ontem eu recebi um áudio daquele pastor de Curitiba, que é o pastor que já está estocando alimentos. Ele me disse que a avó da esposa dele, de 100 anos de idade, teve um sonho e acordou de madrugada gritando. E quando foram socorrê-la, ela não quis falar com ninguém, ela só quis orar, porque é uma serva de Deus, 100 anos de idade. E disse que ela clamava e dizia assim: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia das crianças, Senhor, tem misericórdia das crianças. E orou até adormecer. Só no dia seguinte é que ela disse, né, que o que ela tinha sonhado foi, e ela não sabia dizer se era um sonho ou se era uma visão, mas foi muito forte. Ela via milhares de corpos e tratores empurrando aqueles corpos, e era no Brasil, e crianças chorando porque os pais tinham morrido, muitas crianças chorando. Ela não falou de terremoto, não falou de tsunami, mas ela viu algo depois, ela viu a consequência. Então, irmãos, eu espero que nada disso aconteça, mas se acontecer, que não nos pegue de surpresa. E eu tenho certeza que se você teme a Deus, você não fará pouco caso do que você ouviu hoje aqui. Essa lista que está sendo divulgada nos Estados Unidos desde 2008, é uma lista que você pode encontrar nesse canal do YouTube, onde você está vendo esse vídeo na internet, aqueles que estão vendo pela internet, e que eu vou dar aqui na igreja para quem quiser. Eu vou imprimir e dar para quem quiser. Eu vou preparar o meu kit para minha esposa, para os meus filhos, e eu espero que você faça a mesma coisa. Não se gasta muito dinheiro com isso não se gasta muito dinheiro, é só você ter boa vontade. Em 2 dias você faz isso, amém? E nós vamos encerrar agora essa palestra com um vídeo, e se você tiver alguma dúvida depois desse vídeo, você me pergunte, que eu vou ter o prazer de responder, e nós vamos orar. Mas eu vou encerrar com esse vídeo aqui, que é um trecho do filme Impacto Profundo. Eu não sei nem explicar, mas eu fiquei aqui agora, eu fui tomado de uma emoção que eu só posso entender, que é a presença de Deus. Amém, irmãos? Eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, eu tenho certeza, Deus é fiel e Ele vai nos dar o livramento. Deixa eu ler para vocês, antes de colocar isso, o salmo que eu li com a minha família ontem à noite, o Salmo 32. Na verdade, eu quero ler um trecho desse salmo, Salmo 32.
que diz assim. Eu tenho encerrado todos os dias orando com a minha família e eu aconselho que você faça o mesmo. Nós já nos preparamos espiritualmente com a igreja, 40 dias jejuando, e agora nós estamos sendo orientados a nos prepararmos materialmente, irmãos. Agora veja o que diz o Salmo 32, versículo de número 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém? Inclusive hoje eu li esse salmo e eu compartilhei uma meditação sobre este salmo no grupo da nossa igreja e no grupo que eu criei também de WhatsApp, Chance Final. E eu espero que você tenha ouvido essa meditação. O que eu quero dizer com a leitura desse salmo aqui? Que nós ainda estamos em tempo de clamar ao Senhor, de nos arrependermos de nossos pecados e de nos refugiarmos nele. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia, na tribulação. Amém? Medite também no Salmo 46. Confie no Senhor, porque, irmãos, há cerca de um mês atrás eu tive o sonho de que um anjo me pegava pela barriga, assim por trás, e me levantava com força, e eu acordei imaginando que aquilo deveria ser o arrebatamento. Mas eu me pergunto se não é uma transladação, se não é um anjo me tirando de um lugar aonde eu seria atingido e morreria, e me levando para um lugar seguro. E eu creio que ainda que você esteja num lugar inseguro, assim como Deus enviou anjos na casa de Ló para salvar ele e seus familiares, o Senhor é fiel e vai salvar você e a sua família também. Irmãos, nós veremos milagres extraordinários acontecendo para a glória de Deus. E eu encerro com o trecho deste filme, que não é para assustar você, mas é para que você tenha ideia daquilo que o Senhor está nos alertando e nos livrando para a sua glória, em nome de Jesus. E ao nosso Deus seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém e amém.
Pode passar, por favor. Como se não bastasse, põe ali astronauta 01. Astronauta 01. No ano de 2008, uma astronauta francesa, que foi a primeira astronauta francesa, ela teria dito algo muito estranho. A seguinte frase: a Terra deve ser advertida urgentemente. Foi o que disse essa astronauta. Olha, na internet tem um monte de matérias a respeito disso. Isso foi no ano de 2008. A Terra deve ser advertida urgentemente, afirma ex-astronauta francesa logo após tentar que ela própria estão caçando a Europa e ganhando terreno a cada dia. E aí ela teria dito o seguinte: eu espero que você aproveite o seu último Natal. Teria dito ela com amargura, antes do pessoal da BBC, sob ordens estritas dos assessores do palácio, cancelarem a tomada e enviarem o pessoal para almoçar mais cedo. Então é isso aí. Olha que interessante. No ano passado, duas figuras importantes, o Papa Francisco e a Rainha da Inglaterra, dizendo a mesma coisa, que aquele Natal poderia ser o último da humanidade. Por que será que eles disseram isso? Também o seu último Natal. E porque ela disse isso, eles tiveram que parar a filmagem e fazer uma nova filmagem, porque ela teria dito essa frase, eu coloquei na tradução do Google automática. Vamos ver como é que ficou com a tradução. Olha só, eu vou aqui destacar a parte importante. O pessoal de produção da BBC, e os assessores correram para cancelar o take, que aí o Google traduziu como exame, mas não antes da rainha expressar medos, obscuros, de que este seria o último Natal na Terra, porque forças malévolas muito mais fortes do que... No ano passado, o Papa disse o seguinte, está lá a frase: Papa Francisco alerta que este pode ser o último Natal da humanidade. Não o Natal de 2016, o Natal de 2015. Então veja o que está escrito lá no finalzinho. Frase do Papa: enquanto o mundo passa fome, queimaduras e desce ainda mais no caos, devemos perceber que as celebrações de Natal deste ano, para aqueles que optam por celebrar, pode ser a sua última. Pode passar o próximo texto agora, por favor, a próxima notícia. O recado misterioso de Francisco: esse pode ser o último Natal de muitas pessoas. É a mesma notícia dita por um outro site. Pode passar a próxima notícia, vamos ver. Neste site aqui, e este site eu não sei, mas me parece que é um site sensacionalista, mas ao mesmo tempo, isso não apareceria em sites muito sérios, porque o que aparece aqui é o seguinte, que a rainha da Inglaterra, no ano passado, ela disse a seguinte frase, quando a BBC de Londres foi filmar a mensagem dela de Natal. Ela teria dito: aproveitem